Cristo, gostaria de dar início a mais um programa, mais um episódio do nosso programa Bebendo da Fonte. Amém? Que Deus abençoe desde já você, a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu familiar, né? Que Deus verdadeiramente possa estar com cada um de vocês. Amém? Nós estamos aqui no episódio 6 do nosso assunto liderança. Amém, meus irmãos? O nosso programa ele tem o propósito de entregar um conteúdo de valor, amém? Um conteúdo esse que vai servir como base, como fundação, como princípio, né? Para aquilo que Deus quer construir na sua vida cristã, amém? Então, desde já, eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria, conhecimento, para poder transmitir aquilo que Ele quer falar com cada um de nós, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, queremos ministrar, meu Deus, a Tua palavra, o Teu amor, pedimos ao Senhor, meu Pai, perdão pelos pecados, falhas, transgressões, fraquezas, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja aqui, que o Teu Santo Espírito tome a minha vida, meu Pai, esvazie de mim, meu Deus, use os meus sentidos, meu racional, meu emocional, para transmitir algo de valor, algo que vai verdadeiramente edificar a vida da Tua amada igreja e da Tua igreja. Deus, eu te agradeço desde já por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, nós vamos dar sequência, tá? Nós estamos no 6º episódio, em outros 5 episódios anteriores. Se você quer aprender algo de valor, tá? Nossas lives, ela tem um tempo, um conteúdo mais longo, né? Mas eu tenho certeza que vão verdadeiramente trazer algo de valor pautado na palavra de Deus, amém? No episódio 5 nós comentamos um pouco onde está Deus, né? Nessa tragédia que teve aí. Então nós passamos por uma tragédia que não tem outro nome, né? Assim, que eu, pastor Antônio, posso utilizar aqui como uma melhor definição, né? É uma tragédia que tirou-se a vida de algumas crianças, tá? Então, no episódio 5 eu chamei um pouco aos irmãos a estarem participando dessa meditação, amém, meus irmãos? Eu vi algumas postagens aí nas mídias sociais, né? Onde está Deus? Deus errou, né? E tudo mais. Então, o ser humano, ele sempre tenta colocar preço ou o que você vai ter de consequência do pecado nas costas de Deus, né, meus irmãos? Fica fácil a gente fazer isso, né? Mas a verdade é que o ser humano é falho, tá? O ser humano é falho, ele é pecador. Não é nesse plano natural em que nós vamos buscar a perfeição, mas é neste plano que nós vamos buscar a santificação, buscar ser aperfeiçoados, amém, meus irmãos? Então nós já trouxemos em outros episódios aí, para que eu nasci, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, qual é o meu propósito aqui na terra, amém? Tenho certeza que você que quer se tornar um verdadeiro líder, tem que ter essas coisas clarificadas, cristalinas na sua mente, amém? Vamos continuar com o nosso conteúdo que a gente começou, tá? Vou abrir aqui o nosso conteúdo. Então, no episódio número 4, né, que foi o episódio que a gente estava ministrando anteriormente, em cima desse conteúdo que a gente tem, o obreiro e a chamada para o ministério. Então a gente colocou que temos alguns tipos de chamada, tá? Em todas as questões do ministério, a primeira de todas as perguntas que se faz é se o obreiro foi realmente chamado por Deus para o ministério. A palavra de Deus fala assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Por quê, meus irmãos? Por quê? Então, porque a seara é grande, diz a palavra de Deus, e os trabalhadores são poucos, amém, meus irmãos? Então, tem pessoas, que às vezes as pessoas estão querendo fazer algo dentro da igreja ou de um ministério, amém? Isso é bom, né? Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos,
mas nós temos que buscar aquilo que Deus, qual é a vontade de Deus para nós? Às vezes a vontade do pastor Antônio é estar pregando em cima, ou de não estar pregando em cima, mas o chamado de Deus para a minha vida é estar pregando. Eu, pastor Antônio, confesso que não era a minha vontade, né, estar nesse momento pregando, mas Deus chamou, e quando Deus chama, Deus honra, amém? Deus escolhe pessoas para quê? Deus não escolhe aquelas pessoas que são doutores, estudados, qualificados, não. Deus não escolhe essas pessoas. Tem uma frase que ela é boa, né? Apesar de não estar na Bíblia. Deus não chama os capacitados, mas capacita os que são chamados ou escolhidos, né? Deus não escolhe os capacitados, amém? Mas capacita. Então assim, mas eu tenho um chamado, eu sou escolhido de Deus, porque Deus já me deu uma palavra, alguém já ministrou sobre a minha vida. Meu irmão, alguém já ministrou sobre a sua vida. Agora, o que foi ministrado é como se fosse um talento. Lembra da palavra dos talentos? Aquele que enterrou o talento, o que o Senhor fez? O Senhor deu ele o talento? Deu. E a palavra de Deus fala assim: o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade. Tem gente querendo ter muita posição, um ministério grande, extraordinário, mas é a sua capacidade, meu irmão, de administrar, a sua capacidade de manusear a espada, quer ser um guerreiro espiritual, quer atuar na área de batalha espiritual, mas é a sua capacidade de manusear a espada e o seu conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando você conhece a palavra de Deus verdadeiramente, além de você ser liberto, você se torna um libertador, amém? Porque você tem as armas, os artifícios, as munições dadas por Deus para entrar numa guerra, amém, meus irmãos? Então, ser chamado, a palavra chamado é usada várias vezes ao longo da Bíblia em diferentes contextos, tá? Jesus está usando a palavra chamado como um convite, por exemplo, né? Essa palavra é uma analogia do que fomos convidados, um convite para algo mais que uma vida servindo a Deus e apenas a nós mesmos, tá? Então assim, é muito importante isso. Tem gente que acha que o chamado é ter uma posição, meu irmão. Olha o chamado de Deus para nós: ir por todo mundo e pregar o evangelho para a criatura. Começou com os apóstolos, amém? Aí tem gente que eu já vi até na internet, pastores, estudiosos dizendo: meu chamado foi para os apóstolos. Aí ir por todo mundo. Como é que os apóstolos iam por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Como é que ia se cumprir que o evangelho tem que atingir a toda criatura para poder nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar? É ide, porque o ide pertence a mim e a você, amém, meu irmão? Faz parte da visão de Deus. Eu já trouxe isso aqui, depois você volta. Tem um propósito de Deus que é algo maior, é o para que fomos chamados, ou seja, nós somos ir por todo mundo pregar a evangelho da criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esse aqui é a missão ou a visão que foi dada, né? A missão é algo mais específico. Mas para que Deus deu essa tarefa para nós? Aí vem um propósito que a gente trouxe aí, amém, meus irmãos? Então veja depois. Mas basicamente a gente conduzir as almas a Deus, a conversão, a crescimento e principalmente a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o propósito, é o que está por detrás. Igual como Jesus falou assim: Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho unigênito. Qual o propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então o id, ele não tem o para. O id é uma visão do ministério. Amém? Então o para é o propósito que a gente trouxe, tá? E a missão, aí você busca ou de alguma, ela é mais individualizada, mas ela pode ser em grupos distintos. Pode ser alguém tem um chamado ou um ministério para ser missionário, levita, diácono, ou até você mesmo de estar replicando a palavra de Deus, tá? Eu já convido você aí que está assistindo, assista, meu irmão. Se algo de valor te foi entregue, compartilhe.
Não deixe a palavra de Deus parar em você, não seja uma barreira da palavra de Deus, do Evangelho, pelo contrário, seja algo que vai replicar, multiplicar a palavra de Deus, amém? Que vai semear. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui então. Então nós temos alguns tipos de chamado, amém? Tem um chamado que é para todos nós, a igreja, os membros do corpo, que o cabeça é o Cristo, que é o chamado universal. Há um sentido que todos os crentes são chamados para a obra, e essa chamada se caracteriza pelo amor às almas e por intenso espírito de evangelização. Então vamos abrir a palavra de Deus aqui para a gente ver Lucas 19, no verso 10, amém? Lucas 19, depois você medita em todo o texto, tá, mãe? Medita em todo o texto para você poder aprofundar o que vai ser entregue para você, tá bom? Nós temos pouco tempo. Lucas 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então nós somos chamados para pregarmos a salvação, amém? Nós somos chamados para continuar o ministério de Jesus, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos ler Marcos 15:16. Marcos um pouquinho antes, tá? Marcos 15:16. Marcos 15:16 diz assim: e os soldados o levaram para dentro do saguão, chamado pretório, e convocaram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e entrelaçaram uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na sua cabeça. Amém, meus irmãos? Então aqui nós somos chamados para um sentido maior, ou seja, nós somos chamados para a gente pregar o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Nós vimos aqui para continuar, dar continuidade ao ministério. Por isso que Paulo escreve várias cartas, e Paulo, ele depois de conhecer a Deus, a Cristo, Paulo se dispõe, era Saulo, vira Paulo, ele se dispõe a fazer o Evangelho até que ele alcance ali as igrejas. Tanto que Paulo era o apóstolo e ele escrevia as cartas para as igrejas, amém? Então, meu irmão, esteja no centro da vontade de Deus, faça aquilo que Deus chamou você para fazer, amém? Um chamado universal aqui, tá? Então aqui nós temos um chamado universal e tem um chamado específico. Certas pessoas, porém, são chamadas e escolhidas pelo Senhor para servirem de modo definido e marcante. Comparando a igreja do Senhor com um grande exército, torna-se necessário uma variedade de ministérios: professores, porteiros, visitadores, líderes e muitos outros, todos obreiros na obra de Deus. Cada crente tem o seu trabalho, que é determinado pelo Senhor, e é um privilégio receber a tarefa específica dada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então, aqui é uma chamada mais específica, tá? Vamos abrir o livro de João 15:16, o Evangelho de João 15:16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei. Aí vem o propósito: para que vades e dê fruto. Meu irmão, você é um chamado, é alguém escolhido de Deus. Tem um propósito de Deus na sua vida? Já foi te dito algo? Algum profeta já te entregou algo da parte de Deus? Uma vontade da parte de Deus para você? Eu te falo, Deus não vai te obrigar, mas esteja rapidamente no centro da vontade de Deus. Por quê, meu irmão? Jonas não queria ir pregar. Aonde Jonas foi parar? Na boca do peixe, no meio de uma tempestade, depois na boca do peixe,
no mais profundo do abismo, no oceano. Amém? Então esteja no centro da vontade de Deus. Não espere entrar num vale, num abismo, num beco sem saída para você estar fazendo a vontade de Deus. Quando você está fazendo a vontade de Deus, meu irmão, Deus abre o mar, Deus te faz andar sobre as águas, pode ter certeza. Amém? Jesus está no barco, está tendo a tempestade, Jesus manda quebrar a tempestade. Amém? Então não esteja longe de Jesus, não esteja distante da vontade de Deus, se relacione com Ele a cada dia. Amém? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes, tá vendo? A pessoa pega só a parte final, né, meu irmão? Para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Mas a pessoa não faz o princípio. Então não existe a segunda parte aqui do versículo sem você atingir a primeira. Ou seja, você foi escolhido. Ele acabou de dizer na palavra dele que nós lemos, Ele escolheu a nós com o intuito, com o propósito de que fôssemos e dessemos fruto, e fruto que permaneça. Meu irmão, o que é o fruto aqui para Deus? Almas. O propósito de Deus é que a gente seja a boca de Deus nessa geração. Tantas pessoas tirando sua vida, suicidando, tantos relacionamentos se esfriando, tantas pessoas aí com uma amizade apenas virtual, né? Sem amor verdadeiro, sem um carinho, sem um cuidado. Meu irmão, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Amém? Deus nos chama todo momento para a gente estar em união na casa do Senhor, na presença do Senhor, compartilhando com os irmãos. Amém? Então aqui, fruto que permaneça, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes em meu nome Ele vos dê. Meus irmãos, Deus quer nos dar tudo, mas temos que estar no centro da vontade de Deus. Entenda isso. Amém? Não saia do centro da vontade de Deus, meus irmãos. Não faça isso, tá? Você estando no centro da vontade de Deus, Deus vai te entregar. Você você tem relacionamento com o Pai. Eu já falei isso. O afilhado, ele vive de presentinho. Natal, Dia das Crianças, aniversário, Ano Novo, Páscoa. Mas ele não tem herança. Ele não tem parte na herança. O afilhado não tem parte na herança. O filho tem. Amém? Lembra do filho pródigo? Mesmo se você é filho e tem, você sai da sua herança, ou seja, recebe alguma bênção e sai da presença do Pai, eu te falo o resultado: vai quebrar a cara, vai voltar sem nada, vai comer lavagem dos pobres, vai lembrar que o servo na casa do seu pai sentava à mesa e comia melhor do que você está comendo. Amém? Então cuidado, meu irmão, não saia da vontade de Deus, não saia do centro da vontade de Deus, esteja no centro da vontade de Deus. Vamos ler Efésios 4, vou ler a partir do 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que versículo poderoso, meu irmão. Propósito para a gente ver isso aqui, vou colocar para você, vou botar aqui, propósito, Cristo como cabeça. Meu irmão, nós não somos membros de um corpo, amém? E eu já falei isso. O problema é que nós somos membros de um corpo e nós temos braços, olhos, ouvidos, boca. O corpo ele tem que compreender que os membros, cada um tem a sua função, a sua contribuição, e precisa ser exercida em harmonia para com o corpo. Machuquei a mão, se o pé não quiser levar, e aí, meu irmão, a mão vai ficar lá machucada? Sugesta os pés. Se a mão não quiser ir lá
limpar os pés, ou está machucado, tratar. E aí, meu irmão, nós somos membros do corpo, em que o cabeça é Cristo. O problema é que os membros do corpo estão querendo se tornar cabeça. A cabeça é Cristo. Por isso que vai Deus falar, maior é aquele que serve. Tem gente querendo ser cabeça, mandar, ser mandão, ter posição. Jesus está mandando assim, sirva, se humilhe, ou seja, ajude o seu próximo. Amém, meu irmão? E aqui a humilhação não é para você aceitar que o outro pise em você, não é isso não, meu irmão. É você ser servo do seu irmão, se humilhar diante de Deus, reconhecendo que é a vontade de Cristo. Amém? Vamos ler o verso 16 também. Vou ler o 15 de novo. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compacto, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que isso. Então, nós temos que cada um fazer a sua função de ajudar, auxiliar uns aos outros. Amém? O pastor Bruno está aqui fazendo a parte dele, os nossos líderes das igrejas estão fazendo a parte dele. E qual é a sua parte, meu irmão? Nem que seja você replicar esse vídeo, mandar para uma pessoa que vai receber uma palavra, vai se despertar, vai ter uma consciência do líder. Deus nos fez cabeça e não cauda. Deus fez os céus e a terra e não nos colocou para a gente governar. Vai não seres, multipliquem-se. Irmão, Deus falou tudo isso. Tem gente que está esperando aí. Ó. Deus já te deu a promessa, meu irmão. Vai. A fé sem obras é morta. Vai. Amém? Não se preocupe com as dificuldades, as adversidades. Se você está em Deus, Deus abre o mar para você. Deus te tira da fornalha ardente, da cova dos leões. Amém? Variedades de ministérios. Assim como um corpo precisa de uma variedade de membros para funcionar em harmonia, a igreja do Senhor, como corpo, mantém o mesmo princípio. Então, a igreja do Senhor mantém o mesmo princípio. Vamos ler aqui, Efésios 4, 8, de 8 a 11. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu, também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento. Olha só, então as pessoas querem serem mestres, querem ser evangelistas, levitas, pastores, profetas, mas, meu irmão, se você não está com foco no propósito de Deus, olha o que fala o versículo: para o aperfeiçoamento dos santos. Se você está querendo exercer um ministério que você está fazendo e não está tendo um aperfeiçoamento do santo, ou seja, da igreja e dos irmãos, você não está no propósito de Deus. Se você quer estar no ministério para ter uma posição, para ter um ego inflado, ou para dizer que é, meu irmão, pare com isso, meu irmão. Pare com isso. Na própria palavra de Deus fala, até aquelas pessoas que estavam orando alto na sinagoga, a palavra de Deus fala, ela já recebeu o que elas queriam, que é o que? A visibilidade dos outros. Deus não vai responder, porque ela já recebeu o que elas queriam, que é se mostrar, ou seja, aparecer para as outras pessoas e não verdadeiramente tocar em Deus. Cuidado com o propósito daquilo que você faz, amém, meu irmão? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. A pessoa quer ser pastor, mas não quer fazer a obra. Meu irmão, não existe. Você quer ser pastor, você tem um título lá na parede, se você não quer fazer a obra. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Para que você vai estudar para ser um pastor? Vai ficar lá horas e horas
recebendo, se alimentando, se você não quer dar de comer? Amém? Aí eu faço analogia, que eu gosto sempre de fazer analogia, porque Cristo usava analogia e ajuda a gente a compreender. Seria semelhante a você estar se alimentando, comendo e ficando deitado. No que vai se transformar isso que você está comendo e não exercitando? Será que vai se transformar em força ou vai se transformar em gordura? Pergunta para você. Medita aí. Será que você vai utilizar aquela energia através da comida, aquela energia física, química depois do seu organismo? Se você está deitado e dormindo, se você não está fazendo a obra de Deus, para que você está adquirindo conhecimento? Você vem na igreja, na escola bíblica, para que você está vendo esse vídeo? Meu irmão, exerça, ou seja, use a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, use a sua fé, exerça a sua fé. Seja a boca de Deus. Aprendeu algo, seja a boca de Deus. Amém? Eu já li Ezequiel 3,18. Depois você lê, eu não vou trazer agora. Você que está vendo esse vídeo, não ouviu outro, lê Ezequiel 3,18 depois. Amém? Vamos continuar. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem que é o corpo do Cristo? Somos nós, os membros. A união dos membros fazem parte do corpo, ou seja, da noiva de Cristo, o corpo em que Cristo é o cabeça. Amém? Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eita glória! Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina. Vou repetir isso aqui depois. Pela artimanha e astúcias dos homens, que ficam à espreita para enganar. Meu irmão, olha que tremendo. Então aqui também serve para as ovelhas. Por quê? A ovelha que adquire conhecimento, ela não vai ser persuadida, ela não vai ser atirada para lá e para cá por causa de algum ensinamento, algum conhecimento distorcido da palavra e do propósito de Deus. É isso que está dizendo aqui na Bíblia. Para que não sejamos mais como crianças, ou seja, aqui está falando da inocência. A criança que qualquer um chega, vamos ali comigo, te dou uma balinha, vamos passear. Não, meu irmão, tem discernimento, maturidade aqui, amém? Nesse aspecto. Atirados para lá e para cá, carregados por todo o vento de doutrina, ou seja, a pessoa está aqui na igreja hoje, está recebendo, está sendo alicerçada, está vendo esse vídeo aqui, está recebendo princípios, valores, e aí chega amanhã, alguém sopra na orelha dela baboseiras, e a pessoa sai da presença. Tem muita gente que não está construindo a sua vida cristã em princípios e valores, e o primeiro vento que dá, sai da presença de Deus, porque não tem raiz. A planta que tem raiz, ela seca, a folha cai, vem o inverno, vem a dificuldade, mas a raiz está lá mantendo ela viva, e no tempo certo vai dar novas folhas, novos frutos, e vai alimentar as pessoas. Amém? Então você tem que ter raiz, ou seja, princípios. Cresça para baixo primeiro. Quer ser grande? Quer ser uma árvore grande que dá fruto, tem sombra? Cresce para baixo primeiro, cresce a raiz. Cresça em conhecimento, cresça em fé, cresça em jejum, cresça em oração, cresça em sabedoria, cresça, desenvolva-se. Amém, meus irmãos? Porque assim você vai conseguir permanecer na presença de Deus, independente da circunstância, perdendo algum ente querido, perdendo algum emprego, perdendo alguma saúde, você está focado no propósito maior, que é Jesus Cristo, dando a vida eterna para mim e para você. Perecer todos nós vamos,
Aí eu pergunto, aonde sua alma vai estar? Amém? Vamos seguir. Então, ministérios falsos também, olha só. Concluímos que existem pessoas que escolhem o ministério como profissão. Eita, nós. Será que existem pessoas que escolhem o ministério como profissão. Por quê? Ministério falso, meu irmão. Falso. Para que você vai ter um ministério como profissão? Amém? Por quê? O que é a profissão aqui? Aquela pessoa que ela quer assim, ela quer ter profissional, ela quer se tornar um profissional da fé. Amém? Nada como você ter um ministério, ser chamado. Não é isso, meu irmão. É você profissionalizar o ministério de Cristo, né? É você querer tornar financeiramente o ministério. Ou seja, você quer só ganhar. Cadê as almas? Deus te dá, mas cadê as almas? Elas estão sendo salvas, conduzidas, tem princípios. Vamos ler aqui, Levítico 10, vou ler do 1 ao 13. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, os quais acenderam com fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Meu irmão, misericórdia. Olha o ministério falso, meu irmão. Ministério falso. Nadab e Abiú, filho de Arão. Presta atenção. Eles estavam fazendo o que desagradava o Senhor. Eles estavam atuando no templo, mas estavam fazendo o que desagradava o Senhor. Lembra daquelas pessoas que carregavam a arca da aliança da casa de Obed-Edom, que morreram? Por que elas morreram? E por que Davi depois foi lá e trouxe a arca da forma correta, com propósito, com submissão a Deus? Amém, meus irmãos? Então tem gente que está fazendo ministério, os falsos profetas, porque não está submisso ao cabeça que é Cristo. E aí, meu irmão, olha o que Nadab e Abiú, o que aconteceu com eles? Os filhos de Arão pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então o fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Amém? Arão, porém, ficou em silêncio. Olha só que poderoso. Então Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém? É muito sério isso, tá? Então tem muitos ministérios aí que estão ministério da bonança, da abastança, da multiplicação, da financeira, né? Isso é bom, Deus faz tudo isso, mas cadê os princípios? Qual o propósito? O propósito contém algo profano, algo fora da vontade, da visão de Deus. Amém, meus irmãos? Então, muito cuidado, principalmente aonde você congrega e de qual fonte você bebe. Amém, meus irmãos? Para adquirir prestígio. Então, números, nós podemos ver em Números, vou abrir aqui, Números 16, vamos abrir mais um versículo, Números 16, vamos abrir a palavra de Deus aí. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: bastava-vos,
pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Então, assim, olha o que o pessoal fez aqui, meu irmão. Eles criaram um montinho contra os escolhidos de Deus. Eles começaram a se juntar contra o escolhido de Deus, amém? E aí eu não vou trazer aqui, né? Porque não vai ter tempo, mas a história diz assim: e aí foi orientado que cada um pegasse uma vara, e a vara que florescesse seria o sacerdote, amém? E a vara de Arão floresceu, amém, meus irmãos? Então cuidado com quem você se levanta também. Então o líder sabe que toda a autoridade foi constituída por Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, honre seus líderes, obedeça a seu pai e a sua mãe, para que te seja prolongado os anos aqui na terra, os dias. Está na palavra de Deus. Honra seu líder, amém? E eu vou dar mais um exemplo, mais uma analogia aqui. Ah, pastor, mas o que é honra? Vou fazer uma analogia para você, amém? Básica. Você tem um filho e você tem uma filha aí. A mãe manda o menino ou menina, vai varrer a casa. Já varreu a casa 3 vezes, você sujou de novo. Aí o filho, não mãe, não quero não. Vai sim, vai varrer a casa, agora. Mamãe trabalhou o dia todo, estou cansado, não vou varrer a 4ª vez não. Aí o filho vai, obedeceu? Obedeceu. Só que o filho vai resmungando: minha mãe, misericórdia, chato demais, podia morrer, de sumir. Meu irmão, o filho obedeceu, fez a tarefa? Obedeceu. Mas ele honrou a mãe dele, ou o pai dele? Não honrou, por quê? Murmurou. Foi contra alguém que tinha, além de ter autoridade, tinha razão sobre aquilo que estava orientando. Ele obedeceu, mas ele não honrou. E sabe o que acontece? O povo estava preso no Egito escravo. Deus falou assim, mandou as pragas, o povo viu a glória de Deus, os milagres de Deus. Deus libertou o povo, deu os despojos para eles, e eles foram no deserto, começaram a murmurar, inclusive que estava comendo o maná que vinha do céu, murmurar. O que a murmuração ocasionou? Eles não entraram na terra prometida. Então, a murmuração, a desonra, te impede de acessar promessas. O povo obedeceu, saiu do Egito, mas murmurou. Deus falou assim: vocês vão... Moisés mesmo não entrou na terra, vocês vão ver a terra, mas não vão entrar nela. A descendência deles, porque eles ficaram 40 anos, até que Deus trocasse, os descendentes deles entraram em Canaã. E apenas Josué e Caleb, que não desonraram a Deus. Eles acessaram a promessa de Deus. Então, muito cuidado, amém, meus irmãos? Muito cuidado quando você se levanta contra alguém que tem autoridade, tá? Você pode estar deixando de acessar promessas de Deus por causa disso, amém? Vamos continuar. Modo da chamada. Como pode alguém saber que está sendo chamado por Deus para um ministério? Como evitar o erro de Aimás, o corredor? Como evitar o erro de Aimás, o corredor? Vamos ver? Abre a palavra de Deus, 2 Samuel 18. 2 Samuel 18. Vamos ver. Nós já estamos quase chegando ao fim, amém, meus irmãos? 2 Samuel 18. Vou ler a parte. Aqui está mencionando do 19 ao 33, não vou ler tudo não, tá? Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me agora correr e levar as novas ao rei, como o Senhor o vingou dos seus inimigos. Joabe disse a ele: tu não levarás novas nesse dia, mas levarás as novas no outro dia. Mas nesse dia não levarás nova alguma, porque o filho do rei está morto. Então disse Joabe a Cusi:
vá e conta ao rei o que viste. Inclusive se curvou diante de Joabe e correu. Então disse Aimás, filho de Zadok, uma vez mais a Joabe, porém rogo-te, seja como for, deixa-me também correr atrás após o cuxita. Joabe disse, por que correrás tu, filho meu, sabendo que não tens pronta nova nenhuma? Porém, seja como for, disse ele, deixe-me correr. E ele me disse, corre. Então Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou o Cuzi. E Davi estava sentado entre os dois portões. O guarda subiu até a parte superior acima do portão, e ia até a parede, e ergueu os olhos, e olhou, eis que o homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei, e o rei disse, se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou. E o guarda viu outro homem correndo, e o guarda chamou o porteiro e disse, eis um outro homem correndo sozinho. E o rei disse, ele também traz novas. E o guarda disse, parece-me que o que correr primeiro é como o correr de Aimás, o filho de Zadok. E o rei disse, esse é um homem bom, e vem com boas novas. E Aimás chamou e disse ao rei, tudo está bem. E ele caiu em terra sobre a face diante do rei, e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, o qual entregou os homens que levantaram a sua mão contra o meu senhor, o rei. E o rei disse, está seguro o jovem Absalão? E Aimás respondeu, quando Joabe enviou o servo do rei, e a mim, o teu servo, viu um grande tumulto, mas não sabia o que era. E o rei disse a ele, vira-te para o lado, e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado, e ficou parado. E eis que Cuzi veio, diz Cuzi, novas, meu senhor, o rei, pois o Senhor te vingou neste dia de todos os homens que se levantaram contra ti. E o rei disse a Cuzi, está seguro o jovem Absalão? E Cuzi respondeu, os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam contra ti para te machucar, sejam como aquele jovem está. E o rei ficou muito comovido, e subiu à câmara acima do portão, e chorou. E enquanto subia, assim lhe disse, ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, eu que teria morrido por ti, ó Absalão, meu filho. Ou seja, presta atenção, Aimás era corredor, ele queria dar boas novas antes de Cuzi, mas a mensagem que carregava a verdade era de Cuzi. Cuzi carregava a mensagem que Absalão não estava vivo, estava morto. Amém? Aimás não. Aimás, o que Aimás disse? Aimás disse para o rei que os inimigos deles estavam mortos. Mas o rei se entristeceu porque Absalão também estava morto. Amém, meus irmãos? Então nós temos que tomar assim, muito cuidado, né? Para evitar que você atropele o chamado de outras pessoas, ou que você leve uma mensagem antes de outras pessoas, que a mensagem que foi enviada por Deus estava sendo carregada por Cuzi, não estava sendo carregada por Aimás. Amém? Então muito cuidado quando você quer chegar à frente, mas não é a vontade de Deus, Deus não está contigo. Amém, meus irmãos? Então muito cuidado com isso, tá? Vamos orar para a gente encerrar aqui. Espero que você tenha aprendido algo de valor, né? Nós estamos colocando aqui os princípios, né? Para você construir a sua vida cristã. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, meu Jesus Cristo, nós queremos entregar ao Senhor, meu Pai, essa live, meu Deus. Este conteúdo sobre a liderança, meu Pai, o Senhor Jesus falou através da tua mensagem, meu Deus. Tenho certeza, meu Pai, que as pessoas, meu Deus, que estão ouvindo, recebendo essa mensagem, vão buscar, meu Pai, do Senhor a orientação, meu Pai. Vinde a meus que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus, alivia toda a ansiedade daquele que está querendo fazer algo que não é da tua vontade, meu Deus. Há tempo para tudo debaixo do céu, diz a tua palavra, meu Pai.
Deus, entrega os dons, entrega chamados, meu Pai, mas principalmente, meu Deus, seja com aquele que está carregando o propósito do Senhor, meu Pai. O Senhor está com aquele que verdadeiramente carrega a mensagem, carrega o propósito, carrega aquilo que o Senhor enviou, meu Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, dá ao povo crescimento, discernimento, maturidade, meu Deus, para poder na hora certa, determinada, ser usado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então, este é o nosso 6º episódio sobre liderança. Espero que Deus tenha falado com você. Amém, meus irmãos? Você que não viu as outras lives nossas, assista, tá? Nós trouxemos tudo isso, todo esse conteúdo aqui, tá bom? Propósito, visão, missão, né? Os valores, tá? Entenda a diferença de cada um e use dos valores para fazer a obra de Deus. Amém? Esses valores têm que ser princípios inegociáveis na sua vida cristã. Amém? Se você está pautado na palavra de Deus, bebendo da fonte, tenho certeza que Deus verdadeiramente vai falar no seu coração. Amém, meus irmãos? Em João 4:13 diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, em mim e em você, uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Amém, meu irmão? Eu termino esse episódio agradecendo a sua presença e lembrando a você, compartilhe o nosso conteúdo e perguntando para você: o que tem jorrado através da sua vida? Você tem bebido de qual água? Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, tornará nele uma fonte, ou seja, tornará nele uma fonte que dá de beber para as outras pessoas. Amém? E que vai jorrar a vida eterna, porque o propósito de Deus é alcançar as pessoas para serem salvas e estarem com Jesus e com Ele na eternidade. Amém, meus irmãos? Um abraço, pastor Antônio e de toda a equipe da Hipótese do Bairro. Aguardo você nos nossos próximos episódios, no nosso próximo programa. Convido você também a participar dos nossos cultos online ou presenciais. Rua Camilo Prates, número 65, Belo Horizonte, bairro União. Amém? Aguardando você. Os cultos às terças e sextas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19h. Nós estaremos também online. Dia 29/4, nós já começaremos nas nossas mídias sociais a divulgação, meu irmão, do 2º seminário. Amém? Seminário de Sabedoria Divina, com conteúdos. Primeiro conteúdo: libertação financeira. Amém? Você que está preso nas dívidas, ou você que acha que tem uma maldição hereditária, que nada prospera, tudo que você põe à mão, em vez de multiplicar, florescer, apodrece. Nós vamos orar, vamos ministrar a libertação na área financeira. O segundo tema do nosso seminário, dia 29/4, de 13 às 18 horas, é o conhecimento e crescimento na fé e nas finanças. Amém? Tudo isso com princípios cristãos. Glória a Deus. Então, aguardamos você. Um abraço e até lá.